Olá, eu me chamo Emanuele Barbosa, sou nutricionista clínica esportiva, sou também fisioterapeuta funcional e estou finalizando a minha pós-graduação em gerontologia, mas eu já desenvolvo um trabalho com idosos já tem algum tempo, desde a faculdade, na verdade, eu envolvido em projetos, e eu faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já tem uns 4 anos. E, além dessa sociedade, eu também faço parte da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, além de também fazer parte da Sociedade Brasileira, né, de Alimentação e Nutrição. Trabalho, tenho uma atuação aí a nível de consultório, faço parte de uma equipe multidisciplinar, tá, para trabalhar dor crônica, então trabalho de adulto a idosos, né, que possuam ou não dor crônica, mas essa equipe ela é bem bacana e a gente melhora muito o nosso olhar quando a gente trabalha de modo multidisciplinar. E a gerontologia traz isso também. Hoje a gente vai estar trabalhando, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, né? Hoje a gente vai estar trabalhando aí a fitoterapia, né, na gerontologia, ou seja, vamos trabalhar esse olhar, né, da fitoterapia, um olhar mais amplo, dentro do olhar mais amplo da gerontologia. A gerontologia, que é o estudo do envelhecimento em seu amplo aspecto, né, biológico, psicológico, social. Então, é a gente ter esse olhar amplo sobre o indivíduo idoso, sobre o processo do envelhecer, certo? É a gente pensar de modo amplo nas patologias também, né? Nas consequências que ela vai trazer, e aí a gente começar a trazer insights, começar a fazer associações, na verdade, como, por exemplo, um indivíduo que toma medicamento para pressão alta, para hipertensão, ele ter alterações na produção de melatonina, e aí ele vai ter uma dificuldade aí com o sono profundo, e é no sono profundo onde a memória é formada. Então, esse indivíduo vai começar a ter dificuldade aí com a memória, e aí podendo trazer aí as demências, um favorecimento aí também, né, à doença de Alzheimer. Então, é a gente ir pensando, né, de modo amplo, entendendo que o próprio processo de envelhecer também traz alterações fisiológicas para o indivíduo idoso, e aí tudo isso se torna mais complicado, né? O medicamento altera o sono, o próprio processo de envelhecer também altera o sono. Então, quando a gente pensa no processo de envelhecer de modo amplo, a gente começa a ter que parar e estudar, né, cada patologia, olhando ela sempre de um modo mais aberto, né, mais amplo. E aí, o intuito da gerontologia é trabalhar a qualidade de vida no indivíduo idoso, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida, o intuito da geronto é justamente trabalhar a prevenção e o tratamento, proporcionando aí, no caso, né, a qualidade de vida. E o que seria a qualidade de vida? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? A OMS descreve a qualidade de vida associada ao envelhecimento como um conceito amplo e subjetivo que inclui de forma complexa a saúde física, o estado psicológico, o grau de dependência, as relações sociais, as crenças e as convicções pessoais e suas relações com aspectos importantes, tá, do meio ambiente. E aí chama atenção aqui para o grau de dependência. A gente trabalha isso demais no indivíduo idoso, autonomia, né? O quanto que a gente pode manter essa autonomia desse indivíduo. Então, o envelhecimento ativo ele se baseia em 3 pilares, que é a diminuição do risco ou doença e, olha aí, incapacidade. A gente precisa trabalhar sempre a autonomia desse indivíduo. Quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa em equipe multidisciplinar para que essa autonomia ela seja favorecida. A perfeita integração desse indivíduo na sociedade, assim como a promoção do estado mental. Então, a gerontologia trabalha, né, todos esses três pilares aí de modo muito eficaz. Bom, como a gente vai falar de algumas patologias, né, que afetam os indivíduos idosos, vamos falar um pouco aqui para iniciar de inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa em intestino, certo? O equilíbrio do intestino, o equilíbrio da homeostase, tá, do intestino, favorece o estado anti-inflamatório do organismo. E essa homeostase, ela é quebrada, essa barreira do intestino, essa quebra de homeostase, ela advém da quebra da barreira do intestino, favorece uma permeabilidade intestinal.
E essa quebra, essa integridade, ela acontece, na verdade, né, através de patógenos, de toxinas, tá? E aí a gente também tem aí glúten, medicamentos, o excesso de medicamentos, aí as drogas, né, que acabam ferindo, acabam quebrando essa integridade, né? E aí favorece uma permeabilidade, esses patógenos adentram o intestino e favorecem a quebra da homeostase, né, entre as bactérias. E essa quebra da homeostase favorece a inflamação, uma hiperinflamação, na verdade, e culmina no que a gente chama aí de disbiose. E esse desequilíbrio das bactérias, lembrando que as bactérias elas estão relacionadas, tá, ao controle da nossa glicemia, favorece a circulação sanguínea, favorecem a produção de neurotransmissores. Então, hoje o intestino ele é muito estudado e essa quebra dessa homeostase, essa inflamação, favorece o aparecimento de algumas doenças aqui colocadas, né, na lateral direita, onde a gente tem aqui, tá, sepse, bacteremia, nós temos inflamações sistêmicas sendo favorecidas por essa inflamação intestinal, desordens a nível cerebral, tá certo? Como Alzheimer, como depressão, ansiedade, tá? Demências, neuroinflamação, doenças cardiovasculares, nós temos alterações também do metabolismo dos lipídios, temos alterações aí dos adipócitos, favorecendo aí a obesidade, favorecendo o aparecimento aqui, ó, da aterosclerose, favorecendo o aparecimento de esteatose hepática, inflamações a nível de fígado, de câncer hepático, certo? Inflamações, a infecção também a nível de pulmão, tá? Doenças alérgicas, ou seja, rinite, sinusite, está tudo vinculado ao intestino, assim como a asma, câncer de próstata, tá? Alterações da nossa autoimunidade, o centro da nossa imunidade está no intestino, então um desequilíbrio desse intestino favorece alterações aí, tá? Pensando aí em doenças autoimunes, aí aparece aqui também artrite reumatoide e resistência à insulina sendo favorecida por esse desequilíbrio. Então, independente do indivíduo ser idoso ou não, a gente trabalhar intestino é de primeira ordem no consultório, e com o envelhecimento, as alterações também, há uma alteração desse microbioma intestinal, ou seja, o indivíduo idoso ele perde com mais facilidade essas bactérias boas, positivas, então a gente precisa modular mais ainda, né, ter uma atenção maior aí com esse intestino, porque o próprio processo de envelhecer favorece a alteração desse microbioma intestinal. E aí a gente vem aqui para esse quadro, né, que traz alguns nutrientes, tá? Traz algumas bactérias, algumas plantas, flavonoides, né, fitoquímicos, que estão relacionados com a manutenção, com a regulação da permeabilidade intestinal. E aí a gente tem aqui, né, ácido graxo de cadeia curta, esses ácidos graxos são produzidos pelas bactérias boas do nosso intestino, assim como, né, assim como gordura, os ácidos graxos poliinsaturados, né? Os ômegas também estão relacionados, glutamina, zinco. Chamar a atenção aqui para os flavonoides, tem as quercetinas e seus metabólitos. Quercetina bem conhecida aí por estar presente aí na casca da cebola. Tá? O própolis aparecendo aqui também como uma opção para estar regulando a permeabilidade do intestino, assim como o chá verde, café, tá? Na quantidade correta, tá? Os berries, cranberry, blueberry, as uvas, todos eles aí ricos em polifenóis, a gente vai estar falando já de polifenóis, né? Esses antioxidantes, essa classe ampla que são os polifenóis, assim como frutas e vegetais. Temos aqui também algumas bactérias, tá? Que favorecem essa regulação da permeabilidade. E aí a gente entra aqui, tá? Nos polifenóis, né? Que vão favorecer o controle do estresse, né? Possuem o estresse oxidativo, tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Muita gente associa os polifenóis à cor roxa, mas só para vocês verem aqui que existem, né? Eles estão presentes também em outras cores, ok? E aí a gente tem aqui limão, laranja, tangerina, ameixa, olha aí o blueberry, maçã, tá? E aí mamão, romã, que eu gosto demais. Aqui são os compostos fenólicos que estão presentes em alguma daquelas frutas, né, que eu acabei de comentar, e aqui o mecanismo anti-inflamatório de cada um.
Começando aqui pela apigenina, a apigenina ela vai atuar a nível de inflamação, a nível de intestino, ela vai estar inibindo o lipossacarídeo S, ok? E aí a gente tem a apigenina no própolis, que já apareceu ali pra gente naquela tabelinha, né? Mas também quero chamar a atenção para estar presente em outras ervas, tais como sálvia, alecrim, camomila, melissa, que é a erva cidreira, tá certo? Então, a apigenina está presente nessas opções, nessas ervas, e vai estar tendo esse efeito aqui, possuem também esse efeito aí anti-inflamatório. A quercetina também vai ter um efeito anti-inflamatório, certo? Assim como as catequinas que estão presentes no chá verde, tá? Vou estar aí trabalhando a nível de inflamação, assim como o ácido, tanto a catequina quanto a epigalocatequina, ambos estão presentes aqui no chá verde. E o ácido elástico, que está presente na romã, está presente também nas nozes, vai estar atuando a nível de inflamação, a nível de estresse oxidativo. Assim como, antes de eu passar aqui, aparecendo o resveratrol, né? Comentei ali da uva, a uva tem bastante resveratrol, tá? A uva que é a vitis vinífera, tem bastante resveratrol e vai estar também atuando aí a nível de inflamação. Esse artigo aqui ele é bem interessante, que ele traz o efeito terapêutico da apigenina. Eu coloquei ali várias opções, né, comentei do própolis e puxei algumas plantas que possuem apigenina. E a apigenina, ela é um composto fenólico muito estudado. Aqui são alguns estudos clínicos, tá certo? Né, em humanos, e aí a gente tem o efeito da apigenina a nível de Alzheimer, a nível de insônia, a nível de osteoartrite de joelho, tá? E a nível de desordens aí, quando a gente desordens cerebrais a nível de ansiedade e depressão. Então, esse estudo aqui, a maioria, a apigenina está advindo aí da camomila, como a gente pode ver aqui, ó, camomila, camomila também sendo utilizada, tá certo? E a gente consegue estar modulando, tendo esse efeito, né, anti-inflamatório, antioxidante, atuando e trabalhando a nível desses problemas aqui, vamos falar assim, né, de problemas de saúde, tá certo? Como logo no início eu comentei, né, do quesito insônia, a gente precisa estar trabalhando o sono nos indivíduos idosos. Então, trabalhar a insônia é de suma importância e se a gente consegue fazer isso com esse composto fenólico, isso é fenomenal. Aqui são algumas quantidades que vocês podem estar aí pegando, mas alguns aqui são estudos clínicos, né? Tem aqui algumas quantidades interessantes para vocês, ok? Quanto a nível de osteoartrite, ó, reduz, favorece o efeito analgésico da dor, a apigenina atuando a nível de efeito analgésico. Quanto ao Alzheimer, está trabalhando aí, né, a performance cognitiva nesses indivíduos, ok? E quanto à ansiedade e depressão, a apigenina atua reduzindo aí, né, aqui pensando aqui em escalas, né, de depressão e de ansiedade, ok? Atuando também aí, né, a nível de pressão arterial. Geralmente as pessoas têm problemas com ansiedade, depressão, elas têm alteração de pressão, e aqui no caso a camomila, que possui apigenina, também trouxe esse favorecimento. No sono, como eu comentei aqui, né, vai estar favorecendo a apigenina, ela é bem interessante porque ela favorece a manutenção do sono. A apigenina, ela se relaciona com o GABA, né, com o neurotransmissor GABA, que ajuda a relaxar, ela abre os canais de GABA, favorecendo com que o indivíduo relaxe e aí forme melatonina, ou seja, a apigenina favorece o sono profundo e também ajuda a formação da memória, trabalhando aí também o cognitivo, tá certo? Só para somar aí com vocês essas informações. Como eu comentei de opções, eu trago aqui esse trabalho, tá certo? Que é de 2018, né? Randomizado, duplo cego, tá certo? Que traz o potencial aí, né? Das ervas que possuem aí, não só a apigenina, mas que possuem, quais são as características, né? Que relacionam aí, né? O alecrim, a melissa e a sálvia. Todos os três possuem a apigenina e a gente vê aqui
A imagem ficou mais ou menos aqui, mas acredito que para vocês verem aqui tem a arginina, o ácido rosmarínico está presente nos três, assim como o óleo essencial rosmanol também está presente nos três. E essas três ervas, né, a salvia officinalis, o rosmarinus officinalis e a melissa officinalis, os três atuam a nível, tá, de Alzheimer. Através do quê? Através da diminuição aí da acetilcolinesterase, tá? Que está relacionada à acetilcolina, que é o neurotransmissor que se relaciona com a memória, ou seja, essa acetilcolinesterase ela é a enzima que inibe, tá, a acetilcolina, e tanto a salvia quanto a alecrim quanto a melissa vão estar atuando, né, na redução dessa acetilcolinesterase, vão estar tendo aí efeito antioxidante, efeito neuroprotetor, efeito anti-inflamatório, tá? Reduzindo aí a neuroinflamação, tá? Reduzindo aí a formação de placas beta-amiloides, né? E também da proteína fosforilação, o excesso da fosforilação aí da proteína tal. Todos esses aqui são fatores que estão relacionados, tá, ao Alzheimer. E as três plantas que possuem, né, que compartilham a mesma composição aí, compostos fenólicos, óleos essenciais, vão estar atuando, trazendo esses benefícios, tá? Tanto na prevenção para a gente conseguir estagnar o grau do indivíduo que já possui Alzheimer, tanto na prevenção, para evitar que o indivíduo venha a ter Alzheimer, quanto no tratamento a nível de estagnar o grau. Aqui, a gente acabou de comentar de melissa e comentamos aí também do ácido rosmarínico. Ou seja, só para lembrar aí com vocês, ácido rosmarínico está presente na melissa, no alecrim e na sálvia. E aí, falando aqui de melissa, o efeito do ácido rosmarínico em si, antioxidante, antidepressivo, anticâncer, antinociceptivo, ou seja, reduz a dor, tá certo? Antiepilético, antiangiogênese, tá? Antimicrobiano, anti-inflamatório, tá certo? Hipoglicêmico, ansiolítico, ou seja, a melissa, ela calma, tá certo? É bem interessante o uso da melissa por isso. Ela consegue ter um efeito relaxante, mas que mantém você focado, né? Ainda fazendo as suas atividades. Além, né, de ser também antidepressivo, então é uma erva que a gente pode estar trabalhando bastante, né, com os indivíduos idosos, mas não só com idosos, mas também com qualquer pessoa que queira, né, que esteja precisando de opções aí para trabalhar a ansiedade, a depressão, né, para controlar a glicemia, tá certo? Para ter um efeito aí, principalmente antioxidante no organismo. Aqui esse outro trabalho traz a associação da melissa com a alecrim e a sálvia, mais um aí para vocês. Esse é um trabalho antigo e mostra que a combinação dessas três ervas melhora de modo significativo, tá? Melhora significativamente o humor e a função cognitiva nos indivíduos idosos, quando a gente pensa a nível de memória episódica, executiva e espacial. Ou seja, quando a gente pensa em memória espacial, a gente pensa aí em marcha desse indivíduo, tá? Em equilíbrio, melhora aí a atenção, melhora as funções executivas. Esses benefícios aqui favorecem, tá? Melhor ações melhor a atividade diária, tá? Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Melhora ações, tá, que estão relacionadas à melhora das atividades diárias do indivíduo, como comer, como pentear o cabelo, tá certo? Me faltou aqui o nome agora, peço desculpa, mas todos esses benefícios aqui, memória episódica, executiva, espacial, a atenção, tudo isso daqui, função executiva, está sendo trabalhado o cognitivo desse indivíduo idoso e as suas atividades, né, ações, as suas atividades aí diárias, tá certo? E aí a gente tem aqui também, né, quando a gente pensa, a gente adentra aí a parte da aterosclerose, que afeta bastante o indivíduo idoso, o processo de envelhecer traz alterações a nível de metabolismo lipídico. Nós temos algumas plantas que vão estar atuando, tá? Aqui são os mecanismos
que aqui é um mecanismo delas, né, por onde elas vão estar atuando aí, favorecendo, né, tendo um efeito aí anti-aterosclerótico, ou seja, elas vão reduzir radicais, tá? Radicais livres que favorecem o estresse oxidativo, tá? Fatores de inflamação, certo? E a gente tem aqui interleucina 6, tá? O próprio NF-kappa-beta, que é um sinalizador importante quando a gente pensa em inflamação, tudo bem? Além de estar atuando aí em outras vias, né? A própria via junquinase também sendo reduzida, vai favorecer aí um efeito antioxidante, tá certo? A maioria dessas plantas. E aí a gente consegue ter, né, uma melhora, tá? Um trabalho ali importante a nível de aterosclerose. Esse é um resumo de mecanismos e a gente pode comentar aqui de algumas, com esse trabalho aqui de 2019, né, o efeito antioxidante a nível de aterosclerose. E aí a gente tem aqui plantas que apresentam uma atividade protetora endotelial, como a sálvia. Aqui tem várias plantas, mas eu coloquei essas bolinhas em verde, né, nas que são mais fáceis de vocês encontrarem, tá certo? E algumas dessas plantas também são da medicina tradicional chinesa, então coloquei, né, nas que são mais fáceis aqui para vocês. Então, a atividade protetora endotelial, né, o equilíbrio do endotélio é muito importante, tá certo? A proteção desse endotélio, a prevenir aí a formação de placa, prevenir a inflamação, e a gente tem a sálvia, temos tríbulos terrestres, ginkgo biloba, a própria cúrcuma, tá? Atuando também, diminuição dos níveis de lipídios no sangue, regulação de processos inflamatórios, aí o tríbulos terrestres, tá? Atuando aqui também, supressão da formação de células espumosas, células de espuma, ok? E é justamente a formação dessas células de espuma, está ali a inflamação que vai ser formada a placa aterosclerótica, e a gente tem aqui a escutelária atuando de modo bem positivo, bem importante, tá? Na supressão da formação, tá? De células de espuma, assim como o Camellia sinensis, o chá verde e o gengibre, ok? Temos ainda também a supressão da migração e ativação de monócitos, tá? Que vão estar, justamente essa migração e essa ativação dos monócitos que vão estar favorecendo a formação de células de espuma. Algumas plantas aqui, aí tem aqui até o Panax, né? O reino do ginseng ele é muito amplo, mas não cheguei a apontar aqui com a bolinha, mas temos também ervas que atuam a nível de supressão de migração e proliferação, tá? Do músculo liso vascular na supressão da formação também aí de células de espuma, aparecendo aí o hibisco, tá? Sapidarifa e o astragalo membranáceos. A inibição também da agregação plaquetária, da coagulação e uma atividade antiplaquetária, sendo, né, favorecida aí pelo alho sativo. O alho é excelente quando a gente pensa em estar trabalhando aterosclerose, e ele também atua de modo bem interessante na pressão arterial, ok? Então, a nível, tem essa atividade mesmo a nível de coagulação, a nível de plaqueta, e ele se agrega aí também, né, atuando a nível de pressão arterial, na redução. Efeito antilipídico, nós temos a nigella sativa e a cinara, que é a alcachofra, tá? Atuando de modo bem importante. Quanto ao ginseng, aqui, né, relacionando aqui ao ginseng e as doenças cardíacas, comentei aí que o ginseng tem uma classe bem ampla, tá? São vários tipos de ginseng que são estudados. E, no geral, quando a gente pensa em ginseng, a sua atividade, pensando em nível de doença cardíaca, ele vai atuar a nível aí antioxidante, tá? Vai favorecer a diminuição da adesão plaquetária, vai auxiliar na regulação vasomotora, ok? Vai melhorar o perfil lipídico do indivíduo e vai influenciar também nos canais iônicos, tá? A nível de cálcio. Então, a aula, ela tem um tempo, né, para estar acontecendo, a gente não consegue ver a fisiopatologia das doenças, então estou tentando colocar de modo assim simples para vocês conseguirem entender,
Por vezes eu mesmo tento explicar a coisa um pouco mais adentro, mas eu fico olhando aqui o tempo inteiro a hora para não passar do tempo por conta dos outros colegas, mas os pontos principais e chaves eu estou colocando aqui para que vocês compreendam o efeito do fitoterápico. Trabalhar a doença cardíaca no indivíduo idoso é de suma importância, assim como eu chamei a atenção ali, né, o alho aparecendo a nível de aterosclerose, mas chamei a atenção dele para os outros efeitos. E aí, quando a gente pensa também no ginseng, eu coloquei aqui logo como doença cardíaca e a gente consegue ter uma visão ampla, tá? Como ele melhora o perfil lipídico, ele pode estar entrando também, né, a nível de aterosclerose. Então, nesse momento, peguem sempre os pontos-chave de cada fitoterápico, de cada erva, tá certo? Já que a gente não consegue aqui estar explicando o mecanismo, a fisiopatologia, na verdade, de cada doença, para que vocês consigam ter esse raciocínio mais rápido. Então, peguem os pontos-chave e assim vocês vão estar conseguindo fazer essas associações. Aqui, deixa eu colocar, é o efeito do ginseng a nível, né, de sistema imune. Trabalhar a imunidade no indivíduo idoso é de suma importância também. Lembre que eu coloquei no começo que a imunidade está relacionada ao nosso intestino, né, em torno de 80%, ou seja, o nosso intestino é o centro da imunidade. E como o indivíduo idoso, o próprio processo senil favorece um desequilíbrio, tá, do microbioma intestinal, então a gente tem que ficar, né, atenta, tá certo? Com cuidado com o intestino e com a imunidade, que é tratar a imunidade no indivíduo idoso não vai ser eficaz se você não cuidar do intestino. Então aqui o Panax entra como opção, como fitoterápico para trabalhar a imunidade, mas eu estou fazendo já esse alerta da importância de trabalhar no intestino, tá? Para esse trabalho ser de fato eficaz. E aí aqui o mecanismo, né, os efeitos do ginseng, quando a gente pensa, né, em sistema imune, tá certo? Então a gente tem aqui o Panax atuando a nível, tá? A nível de TNF-alfa, tá? Ele vai estar estimulando fagocitose, vai estar estimulando um efeito, tá, anti-inflamatório, vai estar estimulando aqui proliferar, a gente vê aqui, né, indução da resposta à produção aqui de anticorpos, né? IgA, IgM, IgG, tá certo? Estimulando a proliferação de células T. A dose, né, 5 a 10 gramas em pó e até 400 miligramas no extrato seco vão estar favorecendo esses efeitos a nível de imunidade. Aqui, eu quero, dentro desse contexto da hipertensão, trazer, né, alguns flavonoides, né, entendam que os flavonoides fazem parte lá dos polifenóis, tá certo? E seus efeitos inibidores de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Quando a gente pensa em hipertensão, a gente pensa também no sistema renal. O sistema renal ele favorece o controle da pressão através do sistema renina-angiotensina. E quando a gente utiliza inibidores na própria alopatia, os medicamentos utilizados aí pelos médicos, né, medicamentos em geral de farmácia, a gente tem alguns com efeito inibidores de enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 1 não pode ser convertida em angiotensina 2. Daí para a gente conseguir controlar a hipertensão, ok? Então, a gente tem na alopatia medicamentos que fazem esse tipo de inibição, tá? Inibem ECA, inibem que a angiotensina 2 seja formada, e quando a angiotensina 2 ela é formada, ela favorece aumentar a pressão. E a gente também tem, de modo natural, aí, os flavonoides, como comentei, que fazem parte aí dos polifenóis, que atuam a nível, tá, de estarem inibindo ECA. E aí nós temos, tá, vinho branco e vinho tinto, aí a vitivinífera, tá, favorecendo. Manu, e o suco de uva, dá certo? Sim, dá certo, é importante que ele não tenha açúcar, tá tudo bem? Chá verde e chá preto é a família da Camellia sinensis, também vai estar esse efeito a nível, tá, de inibir essa, assim como o teobroma cacau, né, o chocolate aí, o chocolate cacau 70% a partir
dessa quantidade aí de cacau no chocolate, a gente consegue ter esse efeito, tá, positivo do teobroma cacau. Então, houve inibição da atividade de ECA em todos os alimentos testados, né, e essa atividade foi associada ao conteúdo de flavonoides e compostos fenólicos presentes nesses alimentos aqui. E aí eu cito aqui outros para vocês, tá certo? Como a oliveira, como a groselha, como astragalos complanatos, tá? E como o mirtilo. Todos eles possuem, tá? Possuem flavonoides e vão ter, né, e possuem já estudos comprovando a sua atividade a nível, tá, de inibir a enzima conversora de angiotensina. Se tratando aí de hipertensão, tá? É interessante a gente relacionar colocar que a hipertensão ela se relaciona também com o cérebro, ou seja, a hipertensão ela diminui a perfusão sanguínea e essa baixa perfusão sanguínea favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares, de AVC, de trombose venosa de membros inferiores, assim como essa baixa perfusão sanguínea favorece uma baixa perfusão cerebral, né? O sangue precisa de oxigênio. E aí essa baixa perfusão aí, ela vai estar favorecendo aparecimento, vai estar alterando o cognitivo dos indivíduos, tá? Favorecendo o aparecimento aí de demências, Alzheimer, depressão, então trazendo desordens a nível cerebral. Modulação, através de alimentos e ervas medicinais que melhorem a circulação sanguínea, a perfusão sanguínea, assim como alimentos e ervas medicinais que atuem a nível de neuroproteção, tem um efeito anti-inflamatório, tá? Favorecendo aí, que atuem a nível de neuroinflamação, favorecendo essa atuação a nível de neuroinflamação, assim como fitoterápicos que promovam a angiogênese. Os fitoterápicos que a gente comentou anteriormente, né? Eles atuam, controlam a pressão, então, de algum modo, favorecem aqui, tá? Favorecem também a perfusão sanguínea, por exemplo. Existem outras opções, aqueles no mecanismo específico favorecem a hipertensão. Quando eu consigo controlar a hipertensão, eu atuo aqui também, tá certo? Então, eles entram como opção, mas a gente tem outros fitoterápicos que favorecem a perfusão sanguínea, tá certo? Como a própria, posso dar aqui para vocês a própria castanha da Índia, porque realmente não dá para a gente ver tudo aqui na aula. E aí, eu quero puxar agora aqui para esse ponto 3, fitoterápicos que promovam a angiogênese quando a gente quer trabalhar AVC, que é o que eu vou puxar agora com vocês, tá? E aí, quando a gente pensa em AVC, a gente precisa trabalhar a angiogênese, né? Depois a gente tem um AVC isquêmico, AVC hemorrágico, não dá para a gente estar fazendo tantas diferenciações aqui nesse momento, mas é importante que vocês saibam que após o evento do AVC, né, 72 horas depois, o organismo começa a fazer, começa a trabalhar a angiogênese para que as conexões sejam mantidas, tá certo? Algumas. E aí, a gente precisa de opções que trabalhem essa angiogênese. E aí esse artigo aqui é bem interessante, né, que traz ervas que trabalham angiogênese, né, quando a gente pensa em AVC, no caso aqui isquêmico, e aqui são ervas da medicina tradicional chinesa. Eu coloquei em verde as que a gente utiliza também, tá, na fitoterapia, né, ocidental. E aí eu tenho aqui a Angélica sinensis, né, que como fitoquímico tem o ácido pirúlico, que vai estar tendo um efeito aí favorecendo a angiogênese, né? E aí um mecanismo de ação tá logo aqui na lateral, vai estar favorecendo, né, moduladores aí, assim como o ginkgo biloba também, tá? Que vai estar favorecendo a angiogênese, assim, aqui aparecendo o seu composto ativo. Estou olhando aqui a hora, não posso ficar demorando. Sálvia, tá certo? A sálvia meteorrhiza tem um ácido salvianólico que vai estar também favorecendo, assim como o cacau, mirtilo e framboesa, que possuem resveratrol e vão estar, né, favorecendo, desculpem aqui,
travou, vão estar favorecendo aí a angiogênese, tá? Através de sinalizações de fatores, vão estar promovendo todos aqui na lateral para vocês. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, pessoal, certo? Por conta do tempo que dê para a gente ver tudo aqui, ao que destina-se essa aula, ao que se destina a aula. E aí a gente entra aqui agora na parte de neurotransmissão, tá certo? Dos indivíduos idosos. E aí, no processo de envelhecimento, pode existir uma lentificação da condução nervosa. No entanto, as informações são recuperadas, possibilitando ao idoso desempenho cognitivo normal. Em relação à demência padrão central, é o prejuízo da memória. Tá? As demências podem ser causadas por uma série de doenças subjacentes relacionadas às perdas neuronais e a danos à estrutura do próprio cérebro. A incidência e a prevalência de demências aumentam de modo exponencial com a idade, dobrando aproximadamente a cada 5,1 anos, a partir de 60 anos de idade. Então, é importante a gente estar trabalhando o nosso cognitivo desde já, trabalhando a nossa neurotransmissão desde já, para que a gente consiga envelhecer, né, com saúde cognitiva. Porque, como comento, como está aqui, né, o próprio processo de envelhecer também vai favorecendo, e a gente comentou sobre isso já em alguns momentos aqui no início da nossa aula. E aí a gente tem aqui, né, alterações encontradas no metabolismo cerebrais, tais como aumento do estresse oxidativo, alterações no metabolismo energético cerebral, ou seja, a gente tem alterações a nível de mitocôndrias, ok? Aumento do processo inflamatório, e eu já comentei aqui, né, neuroinflamação. Então, quando a gente pensa aí em alterações, a gente tem que levar aqui para esse processo inflamatório, para esse controle. Deficiências nutricionais também alteram o metabolismo cerebral, ok? Aí a gente tem, tá, deficiência de B12 e B9, por exemplo, em indivíduos que têm demência, que têm um favorecimento ao Alzheimer, assim como esses indivíduos têm um favorecimento a um acúmulo, a um aumento do ferro, tá certo? A gente pensa no ferro cerebral, no cérebro. E temos uma desregulação de neurotransmissores. Eu comentei logo no começo, quando eu falei do sono, das alterações do sono, tanto por parte de medicamentos alopáticos, quanto o próprio processo de envelhecer, né, não favorece o indivíduo, ele tem alteração a nível de microbioma, e essa alteração a nível de microbioma já dificulta, né, a formação de neurotransmissores como deveria ser. As próprias glândulas já não produzem hormônios também como deveria ser, tá certo? Então, favorece uma desregulação hormonal a nível de neurotransmissores que vão estar afetando aí o metabolismo cerebral. Pensando em demências, a gente vem falando o tempo inteiro, né, aí dos polifenóis, da sua importância para o indivíduo, para a saúde do indivíduo idoso, né, não só do indivíduo idoso, como para todos nós, como eu comentei, trabalhar o cognitivo tem que ser algo que tem que ser feito agora, que a gente envelheça com um cognitivo, né, mais saudável. E aí a gente tem aqui a demência, tá? E a relação com os polifenóis, tá? Os polifenóis vão estar modulando, a neuroinflamação, vão estar reduzindo a peroxidação lipídica, a oxidação também de proteínas, tá certo? O estado pró-inflamatório, a gente já viu o potencial antioxidante, anti-inflamatório dos polifenóis, tá certo? Vão estar controlando a alteração aí da sinalização do NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição que está vinculado aí à inflamação, à depressão de glutationa, né? Esse antioxidante tão importante que é depletado. Então, o polifenol vai estar inibindo, vai estar trabalhando isso daqui, tá certo? Assim como a agregação aí, né, da proteína beta-amiloide e também da fosforilação da proteína tal, que estão relacionadas com a demência e com o Alzheimer. Lembrando que essa agregação e essa fosforilação, elas acontecem antes do indivíduo ser diagnosticado com Alzheimer, ok? Então, quando a gente pensa em polifenóis, a gente trabalha, como eu comentei, com a prevenção e com o tratamento, pensando que esse tratamento é para, né, a gente trazer um equilíbrio do estágio, né, da demência, ou no caso, quando a gente pensa em Alzheimer, ok?
Indo para frente, a gente tem aqui, né, alguns fitoterápicos que estão relacionados, tá certo? Com o declínio do cognitivo. E aí a gente tem aqui alguns fatores onde esses fitoterápicos vão estar atuando. Aqui a gente tem o ginkgo biloba, que são os compostos ativos, a protocianidinas, os flavonoides glicosídeos, né? Os terpenoides, tá? Vitis vinifera com transresveratrol, a camélia sinensis, a epigalo-gatecina 3-galato, a L-teanina, tá? Está presente aí na camélia sinensis também, que favorece o nosso cognitivo. O cacau, com seus flavonoides, Bacopa monnieri, né, com os bacosídeos alcaloides e as saponinas, que também se relacionam de modo bem importante com o nosso cognitivo. Crocos ativos são croxin e a cúrcuma longa com a curcumina, tá certo? Esses são os compostos ativos, são seus fitoterápicos com seus compostos ativos que vão estar atuando aqui a nível de fatores, tá? Alguns diminuindo, né? O fator de agregação plaquetária, e a gente vê aqui o PAF, né? Que está relacionado aí com o declínio cognitivo, assim como fatores também fatores que promovem a inflamação, tá? Como AINOS aqui, TNF-alfa, tá certo? Uma redução aqui, a vitis vinifera atua reduzindo TNF, reduzindo interleucinas, tá certo? Que se relacionam com a inflamação, como a interleucina 6, COX-2, melhorando aí, nesse caso aqui, a vitis vinifera vai estar atuando aí oxímetro, favorecendo a vasodilatação, camélia sinensis, né? Reduzindo aí o estresse oxidativo, reduzindo os radicais, melhorando aí serotonina, o neurotransmissor, dopamina, melhorando a atividade de GABA, outro neurotransmissor. Olha como a camélia sinensis ela tem um potencial muito forte, né, a nível de estresse oxidativo, a nível de estar otimizando neurotransmissores importantes para que a gente consiga modular o declínio do cognitivo. Bacopa monnieri também, né, atuando aí a nível de mitocôndria, atuando a nível de reduzir marcadores inflamatórios, crocos ativos reduzindo a acetilcolinesterase, né, já comentamos dela logo no começo da aula, né, que ela vai estar degradando a acetilcolina, que a acetilcolina está relacionada com a nossa memória, então crocos ativos atuam na redução dessa enzima, assim como a cúrcuma longa, certo? Indo para frente, aqui a gente tem aqui os seus compostos novamente, aqui algumas dosagens efetivas, tá certo? Aqui são estudos em humanos, tá? Quando vocês olham aqui na barreira, né, declínio cognitivo em humanos, tá certo? Aqui, ó, e aqui a gente tem algumas doses, tá certo? Desse fitoterápico como ginkgo biloba, como vitis vinifera e camélia sinensis. Quero colocar que nutricionista não pode estar prescrevendo o ginkgo biloba. Eu estou colocando aqui, aparecendo aí o ginkgo biloba, porque, enfim, é um fitoterápico que aparece, né, que tem uma composição, né, tem fitoquímicos que favorecem aí a prevenção, o tratamento, enfim, de algumas doenças, tá certo? Mas quando a gente pensa em prescrição, o nutricionista ainda não pode estar prescrevendo o ginkgo biloba. Ele está aparecendo aqui só para mostrar a importância dele. A curcumina, tá certo? Pensando em nível de cognição, esse trabalho nos traz, né, randomizado, controlado, duplo cego, investigou a capacidade de uma formulação de curcumina para prevenir, né, o declínio cognitivo em uma população de idosos, né, os indivíduos que foram em número de 96, o N, ingeriram placebo 1.500 miligramas por dia, tá, de cúrcuma, tá, de curcumina. Durante 12 meses, a análise subsequente revelou que esta associação foi impulsionada por um declínio na função do grupo placebo aos 6 meses, o que não foi observado no grupo de tratamento com a curcumina, tá certo? Então, mostrando que aqui existe uma dose específica da gente que quer trabalhar com o indivíduo idoso, tá certo? Alguns fitoterapeutas têm uma dose de recomendação. A cúrcuma, por exemplo, a gente consegue estar trabalhando com doses a partir de 500 miligramas, mas aqui observe que foi utilizando 1.500. São 500, 1.000, 1.500, depende do 1.500 miligramas, depende do que você quer tratar. Tudo bem? Aqui, tanto que eu coloquei, perdão aqui, na minha fala,
Eu coloquei aqui, né, a intervenção da curva a nível de cognitivo também. Coloquei as dosagens e a gente vê aqui, né, em adultos idosos, a gente vê um efeito positivo, olhem só, tá certo? Um efeito positivo da curva a nível desse trabalho de cognitivo, certo? E aí a dose, como eu comentei, de 500 a 1.500, no entanto, quando a gente pensa no declínio do cognitivo, a gente utilizou no artigo anterior 1.500, mas quando eu quero trabalhar Alzheimer, esse artigo, que é de 2018, ó, ele coloca aí doses de 2 a 4 gramas ao dia, para a gente estar trabalhando. E o que é que vai definir 2 a 4 gramas? O estágio, o comprometimento daquele indivíduo, né? As funções cognitivas, o quanto estão comprometidas nesse indivíduo idoso, tudo bem? Então, a gente avalia e define a dosagem, mas ela é bem acima do que seria dentro da recomendação convencional de tratamento de outras desordens. Já indo para o final daqui da nossa aula, tá certo? Atenta aqui no tempo, porque no final das contas eu saio falando, pessoal, então vamos lá, então aqui a Bacopa, comentei da Bacopa também há pouco tempo, a Bacopa que vai estar atuando a nível de redução aí da enzima, né, acetilcolinesterase, ou seja, favorece o aumento de acetilcolina. Então, quando eu penso em aumento de acetilcolina, eu vou estar atuando aí a nível de hipocampo, tá? Melhorando a memória de trabalho, melhorando as atividades diárias do indivíduo, me banani ali naquela hora falando que me faltou, queria falar uma outra palavra e no final das contas a gente fica com essa preocupação aqui com o tempo, pelo menos da minha altura, é muita informação, né? Olhando o tempo, olhando aqui os slides, para ir lembrando aqui em que estágio eu estou, e a gente acaba, né, esquecendo um ponto específico, não dá tempo lembrar tão rápido, mas quando a gente pensa em atividades diárias, quando a gente pensa em autonomia do indivíduo, tá certo? Também, então, quando eu trabalho com Bacopa, eu favoreço essa memória de trabalho. Quando essa acetilcolina, ela também atua a nível de córtex pré-frontal, tá certo? Então, eu favoreço a eficiência do processamento, tá, do cognitivo desse indivíduo idoso, eu favoreço a atenção desse indivíduo idoso quando eu utilizo a Bacopa. Bacopa tem muitos estudos com a Bacopa, tá certo? Com a Bacopa com indivíduos idosos. Só um minutinho. E aí, a gente entra aqui, né, em algumas ervas, tá, da medicina chinesa, tá, que vão estar atuando a nível de Alzheimer, tudo bem? E aí eu coloquei aqui as principais que a gente também trabalha na fisioterapia ocidental, tais como a Alpercia serrata, tais como o Crocus sativus, a Magnolia officinalis, a Sálvia mitchorrhiza, o Panax ginseng, que é o ginseng coreano, lembrando que tem vários tipos aí, tá certo? O ginkgo biloba. E recorda que o ginkgo biloba nutricionista não pode estar prescrevendo, tudo bem? A Alpercia serrata, ela tem a função de combater a perda da memória, promover a circulação, né? A oxigenação aí cerebral e combater a febre e a inflamação. A Alperzina A, composto ativo da Alpercia serrata, ela inibe reversivelmente a acetilcolinesterase in vitro e in vivo. A Alperzina A é neuroprotetora contra, né, a formação das proteínas beta-amiloides, tá, para prevenir a formação de placas, que são justamente essas placas que vão favorecer o aparecimento do Alzheimer, tudo bem? Radicais livres de oxigênio e glutamato. Revisões recentes incluem o antagonismo nos receptores de MDA do córtex cerebral e uma redução dos níveis de ferro. Então, ela vai estar melhorando aí, tá, o metabolismo da acetilcolina, vai estar reduzindo, lembre-se, eu também comentei desse nível de ferro que ele pode estar aumentado nos indivíduos que possuem, que têm Alzheimer. E aí, a Alpercia, ela é realmente a primeira linha no tratamento, tá, de idosos com Alzheimer. A gente tem o Crocus sativus, que é usado para tratar depressão, medo, confusão, dificuldades menstruais, dor abdominal, para ativar a circulação sanguínea. Quando eu penso em melhorar a circulação sanguínea, eu penso em perfusão. Lembre-se disso sempre. Daí eu ter feito aquela associação lá da hipertensão com a perfusão,
sanguínea, tá certo? Porque a maioria dos idosos, pelo próprio processo de envelhecer, como eu comentei, esses idosos, eles têm alteração a nível de endotélio, têm um enrijecimento arterial, favorecem que eles tenham hipertensão. E tendo a hipertensão, eles têm um favorecimento aí, né, a desordens a nível de perfusão, e a gente viu algumas lá, comentamos do AVC, né? Estamos comentando agora, tem as próprias demências, Alzheimer, depressão, tudo isso sendo favorecido por conta dessa baixa perfusão. Quando eu penso em melhorar a circulação sanguínea, eu estou atuando aí em várias doenças, né? Melhora a função cognitiva em pacientes com doenças de Alzheimer quando comparado ao medicamento que é o donepezil, que também é um inibidor de acetilcolinesterase e causa menos efeitos adversos do medicamento. A crocetina e a croxina são compostos ativos, tá? Do croxativo são anti-inflamatórios na micróglia. A croxina é anti-apoptótica, a gente tem processo de apoptose também no indivíduo que no Alzheimer, né, na doença de Alzheimer, a gente tem alterações de ferro, como eu comentei, a gente tem processo oxidativo, a gente tem neuroinflamação, a gente tem a formação, né, tem as proteínas beta-amiloides, a formação das placas, tudo isso que advém da hiperfosforilação da própria proteína tal. São todos esses mecanismos, né? O próprio metabolismo mitocondrial, quando pensa em estresse oxidativo, ele está sendo afetado, daí a neuroinflamação. Então, esse o cenário da doença de Alzheimer. Então, preciso de ativos de fitoterápicos que atuem nesse sistema. A gente consegue ver aqui com croxativos, ele atua na circulação, melhora a própria melhora aí também o metabolismo aí da acetilcolina, né? Inibindo aí a enzima sem trazer efeitos adversos, e também atua aí a nível de apoptose, um efeito anti-apoptótico, um efeito neuroprotetor, sendo, portanto, muito eficiente. A salvia-metilrisa, né, os ácidos salvianólicos protegem contra a neurotoxicidade que é induzida pela proteína amiloide, tá? Tanto in vitro e via efeitos antioxidantes, inibe a agregação também dessa proteína in vitro, é justamente essa agregação que forma a placa. Tá? O ácido salvianólico B também melhora a memória, tá? Em modelos animais de comprometimento colinérgicos e déficit cognitivo induzido por proteína, tá? Beta-amiloide. O ginkgo biloba, tá? As folhas contêm uma mistura de classes de fitoquímicos, cada um dos quais exibe, né, várias atividades que poderiam ser relevantes para aliviar os sintomas de doença de Alzheimer, de modo que o ginkgo ele é um excelente exemplo de uma erva, tá, que exibe de fato uma polivalência. A gente já vem falando de ginkgo em outros momentos, daí eu ter chamado, mostrar que ele realmente é uma erva polivalente e chamar a atenção que nós nutricionistas não podemos prescrever e que ele está aqui presente justamente por conta dos seus efeitos, para mostrar para todos assim que ele é uma erva interessante, mas que é uma erva de prescrição médica. E aí a gente tem aqui, quando a gente pensa em Parkinson, algumas ervas, já finalizando aqui a nossa aula, tá? A Santophanax, a Sálvia, o Panax ginseng, Morizalba, Bacopa munieri, a Vitis a uva, tá certo? Ginkgo biloba, Citrus tangerina e o Citrus sinensis. E aí o ginkgo biloba, tá? Mais uma vez aparecendo, né? A suplementação de ginkgo resulta na melhora significativa da atividade locomotora, coordenação, tá? Muscular e rotação comportamental. O extrato do ginkgo não tende a estabilizar o extrato, não apenas tende a estabilizar o extrato redox, tá? Na doença de Parkinson, mas também ajuda no rejuvenescimento, tá? Do funcionamento das mitocondrial e atividade locomotora, pois ele ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, não tinha como não colocar o ginkgo na nossa aula, né? É uma erva bem importante, mas o tempo inteiro eu estou fazendo essa associação de que o nutricionista não pode prescrever, né, para vocês ficarem cientes, mas que como os médicos podem estar prescrevendo e nós trabalhamos com médicos, então a gente sabendo da importância, a gente pode estar conversando com esse médico, mandando para ele artigos e sugerindo, né, que não seria possível estar fazendo, né, uma manipulação de ginkgo, né, para auxiliar aí no tratamento, já que, como eu comentei, reforço, é uma erva de prescrição médica. E aí o ginkgo aumenta o nível de sódio, a atividade, né, da superóxido dismutase, um efeito antioxidante, inibindo o nível de malondialdeído, diminuindo a oxidação, o estresse e a apoptose.
E estudos mostram que o extrato de ginkgo fornece proteção contra o efeito tóxico do levodopa, né, o medicamento que é utilizado, exercido durante o tratamento, tá, na doença de Parkinson. Portanto, a combinação de levodopa com ginkgo em uma dose, tá, maneira, de modo otimizado, uma dose leve otimizada, pode fornecer uma melhor eficácia terapêutica do que a droga sozinha. Então, são esses tipos de artigos que a gente pode ter, como eu comentei, e como é o médico quem passa o medicamento, o alopático, né, para o tratamento, ele faz o diagnóstico, é ele que passa lá o medicamento para o tratamento do indivíduo idoso, a gente pode estar trabalhando com fitoterápicos como nutricionista, o que a gente pode estar prescrevendo, e o que a gente não pode estar prescrevendo são de primeira linha para os tratamentos, a gente pode estar mandando a publicação, né, para o médico, conversando com eles, e aí a gente faz esse trabalho em conjunto, que é muito bacana. A curcumina eleva a superóxido dismutase e glutationa também peroxidase, enquanto deprecia MDA, ou enquanto deprecia neomalondialdeído, que está relacionado aí com estresse oxidativo. Mucuna pruriens, a semente da mucuna, né, contém levodopa e é considerada padrão ouro para a doença de Alzheimer. A mucuna pruriens a gente pode prescrever como nutricionista, a cúrcuma também. Na verdade, o que a gente não pode prescrever, eu estou chamando a atenção. O que eu não estou chamando a atenção é porque a gente pode estar prescrevendo. Estudei modelos animais em seres humanos, mostrou que a suplementação de semente de mucuna pruriens melhora a função locomotora e de comportamento, assim como melhora o status redox, tá certo? Atenuando o estresse oxidativo através de sua ação antioxidante e propriedade quelante de metais, sendo, portanto, excelente, tá? No tratamento da doença de Parkinson. Todas aquelas alterações que eu comentei, né, que fazem um cenário da doença de Alzheimer, elas também se relacionam com o Parkinson, que são doenças neurodegenerativas, ok? Aqui são algumas ervas, né, algumas opções que favorecem, né, a modulação, favorecem a neuroplasticidade, tá? Nós temos aqui várias, aqui na lateral, e eu estou chamando aqui a atenção para as que são mais fáceis de serem encontradas, como o azeite de oliva, a cúrcuma, o próprio café, como eu comentei, se utilizado na quantidade correta, né? Sem exageros, a uva e o chá verde. E é importante essa neuroplasticidade para novos aprendizados. Aqui sobre o sono, para a gente realmente finalizando, né? O distúrbio do sono vai estar trazendo alterações, né? Estímulos também que favorecem a inflamação, e a gente tem marcadores aqui, interleucina 6 TNF-alfa, né? O próprio fibrinogênio também aumentando. Então, a gente tem um favorecimento, tá? A sarcopenia, acelerar o processo da sarcopenia, que já é amplo, esse processo multifatorial também, um aumento de adipocinas, tá certo? Leptina, grelina, então a gente tem uma alteração a nível de adipose, a gente tem uma alteração a nível de metabolismo lipídico, tá? Em hormônios que interferem nesse metabolismo. A gente também tem redução de hormônios anabólicos, né, como testosterona, como IGF-1, que favorecem aqui a própria sarcopenia. Então, trabalhar distúrbio do sono é de suma importância, né, pois todos esses fatores se relacionam com a fragilidade e com o aumento do risco de queda nos indivíduos idosos. Risco de fratura, a fragilidade, risco de queda. E aí a gente tem aqui, tá, a combinação de cúrcuma, tá, com a flor do açafrão, né, com o crocus sativa do açafrão, tá, no tratamento de depressão. Entendo também que o sono, diante de tantas alterações que a gente viu ali, distúrbios do sono, favorece a depressão. E a gente precisa estar trabalhando isso no indivíduo idoso, quando a gente trabalha o sono, tá certo? E aí essa combinação, ela é muito bacana, né? Os fitoterápicos se otimizam quando utilizados juntos. A gente tem aqui o efeito do crocus sativus, tá certo? Composto ativo a crocetina e a croxina, tá certo? Eles vão estar reduzindo a fadiga e sintomas da depressão. Efeito ainda na qualidade do sono, ele aumenta as ondas delta, são as zonas do sono profundo, favorecem o sono profundo, melhora a iniciação e a manutenção desse sono, assim como melhora o sentir-se revigorado e aumenta o comprimento do sono. Os idosos, eles têm dificuldade em manter o sono, então usar crocus sativus é interessantíssimo, né? Mesmo esse indivíduo tendo doença neurodegenerativa, como a gente conversou ali, né? Falamos do Alzheimer, falamos do Parkinson, estamos falando aqui do sono,
Então, quando eu uso croxativos, eu consigo, né, ter essa abrangência a nível terapêutico. Esse outro aqui é um estudo, tá, duplo cego, randomizado com mulheres, 60 mulheres pós-menopausadas, aqui, ó, para vocês, o quadradinho preto não cobriu. E o uso, no caso aqui, de fenico vulgaris, tá, o funcho, o óleo essencial, que é o fenel, ele melhora, tá, favorece uma melhora limítrofe de ansiedade e de depressão nessas mulheres, né, pós-menopausadas, reduz a ansiedade, reduz a depressão. E por que eu estou colocando o sono e estou trazendo também essa parte de ansiedade e depressão? Porque o distúrbio do sono favorece esse aparecimento, tá certo? Então, por isso que eu estou colocando aqui. O funcho, ele também atua como erva a nível de sistema digestivo, tá certo? Ele também relaxa, então favorece aqui, né, melhora limítrofe de ansiedade e depressão. Aqui eu tenho, para finalizar, alguns artigos aqui. Esse aqui é um ensaio clínico com 77 idosos hospitalizados. O grupo que recebeu 400 miligramas de camomila por via oral 2 vezes ao dia por 4 semanas, né? O extrato de camomila apresentou propriedades sedativas e na qualidade do sono, tá certo? Esse outro estudo aqui relacionou, tá? Relaciona sono e cognitivo, cognição em idosos, né, que sofrem com insônia com sem história de dor crônica. Em adultos mais velhos, com insônia e com dor crônica, melhorar o sono pode beneficiar o cognitivo. Ou seja, eu quero trabalhar o meu indivíduo idoso, eu preciso trabalhar o sono desse indivíduo, e se ele tiver dor crônica, eu preciso trabalhar a dor crônica. Então, melhor o sono pode beneficiar o cognitivo de nível inferior, enquanto a redução da depressão pode afetar a cognição em seu nível mais alto. E se esse indivíduo tiver depressão, eu preciso estar modulando para conseguir, né, afetar o cognitivo em seu nível mais alto. Ou seja, trabalhar o sono é de suma importância, tá certo? Quando a gente pensa na fragilidade, no risco de queda desse indivíduo, quando a gente pensa também de modo amplo, né, nos efeitos, né, nas consequências do distúrbio do sono, tá certo? E é isso, agradeço a todos pela atenção. O meu tempo realmente aqui acho que já acabou, esgotou, mas espero que tenha sido prazeroso para todos vocês. O assunto que a gente conversou aqui, fico à disposição, tá? O tema realmente é muito amplo e a gente tenta, como eu comentei, passar todos os mecanismos, mas nem sempre é possível, mas eu estou à disposição para casos de dúvidas, tá certo? Até mais.